Alô, olá, voltamos, episódio 82, e agora faço como? Meu nome é Felipe Pinheiro, sou oncologista, professor de medicina, e vamos falar hoje sobre moro no interior, cidades do interior. E aí, faço como? A ideia surgiu após alguns meses atrás, ter havido alguns debates a respeito dos prós e contras de se morar no interior. Teve algumas questões em relação à qualidade da medicina. Depois houve discussões com residentes e alunos sobre as oportunidades de trabalho. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Contando um pouquinho a história, eu eu sou daqui de Vitória da Conquista, uma cidade do interior da Bahia. Fui estudar em 98 em Salvador, na capital da Bahia, para fazer o vestibular de medicina e tal, que na época só tinha medicina em duas faculdades, que era a UFPA, em Salvador, e a Faculdade Baiana de Medicina também em Salvador. Só tinha essas duas, a cidade fica a 500 quilômetros de Salvador, e tinha em Belo Horizonte, que fica a 1.000 e poucos quilômetros, se não me engano. Eram as duas faculdades assim mais próximas. É, então fui para a capital e fiquei lá até 2012, quando eu voltei. Uma questão, hoje quando a gente está no interior, que a gente tem que saber é que existem sim prós e contras, tanto de estar no interior quanto de estar na capital. O debate também se acirrou essa semana com a questão da, da notícia de que os voos da linha aéreas Conquista-Salvador, de forma direta ou direto, vai acabar nos próximos semanas ou meses aí. A última empresa que fazia essa linha vai parar de fazer. E aí tá todo um burburinho na questão de por que interior, etc e tal, questões políticas e tal, tal, tal. E eu resolvi fazer isso porque assim, você tem que saber se você, independente da profissão que você faça, de onde você mora e qual é a ideia que você quer viver, você tem que saber dos prós e contras de se viver numa cidade do interior. Eu voltei, né, em 2012, com objetivos bem claros, quando eu voltei. Eu sabia que ia ser difícil a questão de prática da medicina, principalmente a oncologia, cara, que o especialista em oncologia se envolve com todas as outras especialidades praticamente, e depende de muita gente, de várias áreas de qualidade, fazer um bom trabalho. E eu sabia que ia ter essa dificuldade, sabia das limitações da cidade, mas na minha ideia, valia a pena voltar para o interior, queria ter filhos na época, queria estar mais perto da família, meus pais eram da cidade, os pais da minha esposa também, e a gente optou por voltar sabendo dessa dificuldade dentro da profissão e querendo mais qualidade de vida. É, não foi fácil para mim no início, os primeiros 2, 3 anos foram bem complicados por conta da formação de um novo serviço, do engajamento dos pacientes, da clientela, de saber quem você podia recomendar e quem você não podia, e da falta de organização de algum serviço de saúde, da questão acadêmica bem distante, ainda mesmo que com a presença de algumas faculdades de medicina, a cultura é diferente do que era em São Paulo e Salvador. Porque antes de voltar, cheguei a ficar um tempo em São Paulo, depois voltei para cá.
Então isso era bem complicado. Você tem que saber que, infelizmente, pode ficar chateado ou achar que eu estou falando, mas eu estou colocando a minha opinião. Cidades menores têm menor capacidade de resolução de problemas mais complexos, principalmente quando eu falo da área de saúde. Cidades maiores, capitais maiores do que capitais menores e assim por diante, normalmente tem mais resolução nos quadros mais graves, tem mais organização, mais profissional, as empresas são mais profissionalizadas. Ah, nem tudo que tem em São Paulo, Salvador, Rio, que é pressa. Realmente, do jeito que tem coisa ruim nas menores cidades, tem ruim nas grandes também. Isso não é uma questão que estamos discutindo. Mas a subespecialização, o know-how de pesquisa, a questão acadêmica, se aprofunda mais nas grandes instituições, nos lugares mais desenvolvidos no sentido tecnológico. E o que eu vi muito e que eu vejo muito ainda hoje são colegas mais velhos e mais novos sempre comparando a ideia. Ah, se eu tivesse em São Paulo, se eu tivesse em Salvador, se eu tivesse no Rio, quando eu morava em BH, tarará. Acho que não cabe a comparação. Se você tivesse nessas cidades, provavelmente você estaria lá com outros problemas, falando, ah, se eu morasse no interior, se eu morasse em Uberlândia, se eu morasse aqui, se eu morasse no Paraná. Então, a primeira coisa que deve se evitar, se você resolve ir para o interior, é ficar comparando com seu antigo padrão de trabalho numa grande capital. Falando em medicina mais especificamente, não dá para, no meu entender de vida e de pensamento sobre a medicina, você ir para um lugar muito erro achando que você vai fazer especialidades mais complexas no sentido tecnológico, como robótica, cirurgia videolaparoscópica de alto padrão, diagnósticos de imagem complexos, oncologia, quimiodiálise, essas coisas. Numa cidade, por exemplo, que não tem como você fazer mágica, você precisa de tecnologia para fazer essas coisas. Então, a primeira coisa, não dá para fazer. Então, se você escolhe uma especialidade que depende muito de tecnologia, de um armamentário caro, e quer voltar e morar numa cidade de 30 mil habitantes sem nenhum suporte tecnológico, você não vai conseguir. Ou então você vai pegar todo esse projeto que você fez de especialização de residência e jogar fora, no sentido de você vai atuar como um médico clínico, médico generalista. Então tem que ter isso em mente. Ah, mas eu vou decidir a especialidade que eu vou fazer baseado em onde eu vou morar? Não, não. Mas quando você escolhe uma especialidade, você tem que saber também dentro das especialidades os prós e contras. Então, uma coisa super especialista em tecnologia é mais difícil de entrar, é mais difícil, mas menos concorrência no sentido de campo, né? Por exemplo, você pode ficar num grande centro, você vai ser toda a drenagem das cidades envoltas vão acabar indo para você. Quando você faz uma coisa mais genérica, você vai ter mais gente trabalhando nessa área, mais paciente, porque vai ter mais coisa comum, mas a concorrência vai ser maior no sentido de trabalho. Então tem que escolher as coisas sempre pensando prós e contras. Não dá para achar que uma outra coisa, e mudando um pouquinho já o segundo ponto, não dá para achar que você vai, por ter, por exemplo, vamos colocar lá que no interior você vai ter mais qualidade de vida, vai ver os filhos, vai na escola, almoçar com os filhos, com a esposa, ver os pais, etc., que isso vai suplantar a sua tristeza ou desilusão se você não conseguir atuar como você gostaria de atuar dentro da sua especialidade. Não vai, são coisas diferentes. Você vai ser vamos colocar assim, um trabalhador frustrado, talvez, se você ficar depositando toda a sua ideia de felicidade só em um pedaço, né? Eu gosto muito de uma analogia, não é minha, e também não sei o autor,
que coloca que a felicidade ou a satisfação é como uma mesa de 4 pés, né? E que você tirando um pé, aquilo ali que te traz satisfação, felicidade, a mesa ainda dá uma balançada, mas talvez não caia. Se você tirar dois, já era, caiu. Então, você ter sua satisfação pessoal, felicidade, está bem consigo próprio, baseado em uma, duas coisas só, não vai ficar em pé. Então, não dá para achar que você vai ter uma qualidade de vida boa e você vai trabalhar amargurado o tempo todo, porque você poderia estar fazendo melhor, de forma diferente, só porque você está tendo a melhor qualidade de vida fora do trabalho. Tem que juntar as coisas. Outra coisa que tem muito, não dá para achar que é uma ilusão comum. Essa eu tive quando eu vim morar de volta, né, no interior. E você vai o tempo todo viajar. A ideia era que uma vez por mês a gente ia para Salvador, que a cada 2, 3 meses a gente ia para São Paulo, e não existe. Num ano você vê que isso é mentira. Você cansa de ficar viajando para lá e para cá e vai acostumando e tal. Não é uma coisa, pelo menos não para mim, nem para os meus conhecidos próximos que vieram de capitais morar em Conquista. Não é uma coisa fácil. E agora foi mais difícil ainda, provavelmente sem voo direto para Salvador. Então é uma ideia que eu vim na ideia, né, nessa. Não, a gente vai viajar muito, vai para todo quanto é lugar. Não vai. Isso aí, se você for mudar, entenda que você vai morar lá de verdade. Não vai ficar viajando o tempo todo. Raramente. Só conheci um colega que eu não sei dizer se ele é natural daqui da região, é de Salvador, mas ele permaneceu durante quase 10 anos, para lá e para cá. Mas não por uma questão de vou passear final de semana. Ele trabalhava, se não me engano, 2 dias em Salvador e 3 em Conquista, mas largou ano passado, ano atrasado. Um de centenas aí que eu conheço que vinha com essa ideia, mas essa ideia de ficar para lá e para cá não dura 6 meses, um ano. Claro que o ser humano acostuma com tudo, mas é pouco provável, não é uma coisa usual. Quando você resolve morar no interior, também aceite que vai ter menos possibilidades no sentido de diversificação de emprego, menos possibilidade de emprego, tanto quanto médico, quanto diversificar essa questão médica. Você não vai ter tanta faculdade para você dar aula, não vai ter tantos grupos diferentes, hospitais disponíveis com vagas. Baseando nessa ideia, e falando um pouquinho das limitações, quando eu cheguei com isso de volta em 2012, tinham, se não me engano, 340, 320 médicos registrados, né, lotados aqui na região de Vitória da Conquista, e hoje, se não me engano, são 1.100. Aumentou muito, diminuiu os espaços, abriram-se poucos serviços e isso fica mais lotado. E um conhecido também, relativamente próximo, tentou voltar agora de São Paulo, agora quando eu falo agora final do ano passado, e não conseguiu, simplesmente não conseguiu vaga aqui em Conquista, os pais são de um interior próximo, e ele acabou conseguindo e voltando para Salvador para ficar mais próximo dos pais, estava em Conquista e não conseguiu lugar. O que acontece também é você acaba se sujeitando a trabalhos diferentes do que você vinha pensando no sentido da especialidade mesmo. Então, assim, você até consegue desenvolver a sua especialidade, mas fica limitado com algumas coisas. Por exemplo, em Conquista, onde eu atuo hoje, não tem PET scan. Então é chato você ter que esperar o paciente viajar, fazer o PET, voltar, tal. E você não pode abrir mão disso em muitos casos da oncologia. As coisas você vai se acostumando com isso. Mas sabe que eu acho que tem que entender que foi uma opção sua. Vim para o interior na idade de qualidade de vida e tal. Uma coisa muito boa também no interior, falando de um ponto positivo, é mais fácil ou menos difícil, depende de como você veja aí, criar um nome
como pessoa física, o nome como médico, não como instituição. Para você, é menos difícil você ficar conhecido como, como médico na região. Isso era uma coisa que eu tinha em mente quando pensei em voltar para a Conquista também. Eu via que eu tinha chefes famosos em Salvador e em São Paulo. Para mim, assim, grandes sumidades, quase artistas famosos e instituições também de grande peso nas duas cidades. Eu era médico oncologista, então, para as pessoas todas famosas, chiques, elegantes e boas demais, né, no que faziam, respeitadas no Brasil todo, reconhecidas internacionalmente e tal. E aí eu comentava, pô, ó, doutor fulano, doutor ciclano, a aula foi fantástica, vai pro congresso e tal, pá, com familiares que não faziam medicina. Ninguém sabia nem quem era, nem para onde é que ia. Eu conhecia em Salvador um ou dois médicos, aqueles que apareciam mais na televisão, na Globo e tal. Em São Paulo também, não conhecia ninguém. E falava, Zorra, se esses caras aí, meus chefes, do nível que eram, que são, conhecidos internacionalmente, com grandes pesquisas, altamente qualificados, não é reconhecido normalmente na população não médica de uma capital, o trem é complicado. E na cidade menor, você criar um nome de respeito e as pessoas saberem quem você é, como você atua, e você criar um nome pessoal que atraia pacientes, que seja valorizado ao longo do tempo, é mais fácil. Isso eu acho que deu certo, assim, não creio que deu certo. A gente tem grandes colegas aqui na região que têm um nome muito forte, no sentido de ser reconhecido como um médico, independente de onde eles estejam. Comigo, creio que deu certo, sim, assim, quando eu mudei de serviço algumas vezes, nesses 10 anos de local de atendimento, e eu sempre tenho tudo relativamente organizado. A gente teve uma perda de mais ou menos 10, 15% dos pacientes, normalmente. Os pacientes sempre achavam, iam atrás, buscavam, isso é interessante. Isso é uma coisa menos difícil de se fazer em cidades menores. Outra desvantagem da questão das cidades menores é a questão de congresso, né? Dificilmente tem congressos em cidades menores e que não sejam cidades muito famosas, turísticas, como Gramado, por exemplo. Mas dificilmente tem congressos importantes internacionais. A maioria deles são em grandes capitais. E você acaba tendo que viajar mesmo para ir para o congresso, apesar dessa questão, congressos online e tal. Eu e alguns colegas concordamos que dificilmente você fecha o consultório durante 2, 3 dias para ficar dentro de casa assistindo um congresso online, com os meninos gritando em volta de você, com todo mundo, e você dispersa com várias outras coisas. E quando você viaja para imergir dentro de um congresso, ficar lá 2, 3, 4, 5 dias só vendo aula, é outro, no meio entender, outra imersão, outra qualidade de aprendizado. Então, dificilmente numa cidade menor você não vai ter que viajar para ir para um congresso. Diferente quando você mora em São Paulo, quase todos são lá. Ou Rio, por exemplo, e aí as duas principais cidades de congresso no Brasil. É, é uma outra desvantagem. Vantagens financeiras que muitas pessoas falam no interior as coisas são mais baratas e tal. Duas coisas eu vejo uma diferença grande de valor. E como vocês sabem, esse podcast fala muito ainda de finanças. Basicamente a moradia, apartamento, casa, em relação a capitais e tal, e escola de criança, escola, né? Escola de forma geral. O resto é tudo mais ou menos igual. O mercado não é mais barato, as coisas não são mais baratas, a gasolina, no sinal, tá cara, feita a zorra aqui no Conquista. É, as outras coisas eu não vejo grandes diferenças. E acaba que, normalmente,
O médico especialista no interior é geralmente menos bem remunerado do que nas capitais. Então, questões financeiras, eu não vejo grandes vantagens em estar no interior, não. Eu penso como estar no interior relacionado a finanças, uma desvantagem. A não ser que você seja um generalista, queira estar num lugar mais tranquilo para fazer um PSF, não é nada atualmente meu foco, né? Eu não trabalho com isso, mas creio que seja mais light do que você estar numa grande comunidade, numa grande capital, se deslocando bastante. É, outra coisa interessante que eu percebi mais nos últimos anos é como é importante estar perto dos pais, familiares, principalmente os pais que vão envelhecendo junto com a gente e que precisa de uma assistência ou outra. Muito mais tranquilo você estar na mesma cidade, uma cidade que você em 10, 20 minutos está na casa dos pais, pode dar alguma assistência do que viajar de uma cidade para outra, ter que viajar para dar assistência ou numa grande capital, um grande deslocamento, etc. Isso também é bem mais tranquilo. Com questões de internet, conhecimento e tal, não vejo diferença. Ah, questões de disponibilidade de serviços para filhos. Minhas filhas ainda são pequenas, também não vejo faltar nada, pelo menos aqui na cidade de 400 mil habitantes. Não sei se cidades menores têm que pensar nisso também. Por exemplo, não vislumbro, você não tem como fazer oncologia hoje, não temos serviço de oncologia em cidades menores, aqui pertinho de Vitória da Conquista. Você tem um serviço de SUS, se não me engano, em Caetité, um serviço privado em Jiquié, que é cada uma dessas aí uns 200 quilômetros de distância, e depois Feira de Santana de Salvador. Ilhéus, né, que é 300 e poucos quilômetros, então cidades maiores, cidades pequenas não tem serviço. Então, se você faz, né, faz diálise, terapia intensiva, neurocirurgia, oncologia, cirurgia cardíaca e uma porrada de outros, você tem que sempre pensar qual a sua pretensão aí de onde você quer morar. Outra coisa que eu sempre pensei, até antes de vir para cá, bem antes, que quando eu montei o primeiro serviço de oncologia, que eu estava como sócio, eu gastei todas as minhas economias da época de residência, né? Os 5 anos de residência, fui juntando torre e tudo para montar o serviço. E todo mundo falava que era doido, não sei o que e tal, aquela coisa, acho que eu já contei isso aqui. E eu sempre falava assim, rapaz, a gente tem até uns 40, 45 anos de idade, dá para errar e começar tudo de novo. O pessoal fica falando que o mundo, a vida passa rápido, não sei o que, então eu acho que passa devagar para azul. Acho que dá para começar de novo algumas vezes. Então, então não tem melhor e pior de forma fácil, de forma nenhuma. Escolher direitinho o que quer fazer, como quer fazer, planejar. E com 45 dá para começar de novo? Dá, dá. Na minha ideia dá para você fazer outra residência, outra faculdade, dá pra fazer tudo de novo, se você achar que deu errado. Então não tinha muito drama, trauma de, se der errado, começa de novo, rema tudo de novo, faz tudo de novo. Se você gosta de fazer as coisas que você está fazendo, que você está trabalhando, pensando em medicina, você gosta de fazer medicina, você vai fazer de novo, tipo, vai seguir o caminho direitinho. Então, fui para o interior, não gostei, volta para a capital. Não acho que as portas se fecham completamente para quem faz um bom trabalho, não. Se é que elas se fecham de alguma forma.
A importância de se manter honesto, fazendo as coisas direito, sair de forma honesta. Mantém normalmente as portas abertas, as possibilidades abertas, você pode ir e voltar. Ah, é chato ficar mudando e tal, é chato, mas é melhor você ter possibilidade de mudança do que, depois que você, não gostou de tal opção na vida, você ter que ficar agarrado àquela opção o resto da vida. Então, não vejo grandes estresse não. Cuidado com as escolhas, escolha com calma, sem, muita pressão, sem de melhor forma, sem pressão nenhuma, pensando mais a longo prazo possível, cuidado com escolhas imediatistas, questões de que eu vou lá, fico 5 anos e volto, então para que você vai? Ou então eu vou ali fazer um dinheiro de 3 anos, 5 anos, eu via isso de alguns colegas e depois eu volto. Ou será que vale a pena? Você só vai lá por causa do dinheiro, 3 anos, 5 anos é pouco. Eu acho um tempão pra jogar fora por conta só do dinheiro. Eh, eu acho muito mais interessante você cultivar e criar um processo de longo prazo que dure bastante, que traga reconhecimento e coisas melhores a longo prazo. Porque ali, vou ali, tal, interior tal, fazer um dinheiro 2, 3, 5 anos e volto. É chato, não vejo muito interesse não, acho um desperdício de tempo. Era isso, então assim, cuidado com as escolhas, escolha mais pensando a longo prazo do que a curto prazo. Sempre pese os prós e contras, o que você mais gosta, o que você pretende da vida. Ah, não dá para saber tudo, claro que não, dá para saber nada, na verdade. Mas dá para programar alguma coisa e acertar algumas das programações. Isso facilita não achar ruim a escolha que você fez, né, as coisas andarem melhor. Obrigado aí sempre pelas dicas, questionamentos, um grande abraço e até a próxima.